a criação neurocompatível. A palavra é criação. Tem como se aplicar isso numa escola também? Tipo um professor neurocompatível? Uma escola neurocompatível? Tem, hoje nós temos 5 escolas, né, no Brasil, né, que elas são certificadas, né, até hoje eu vou numa escola aqui perto, que é em Osasco. Osasco? Osasco. Sou de Osasco. Você é de Osasco? Uhum. Ah, que legal, então, no Osasco. Neurocompatível, né? Neurocompatível, é pertinho aqui, né, Osasco. Rapidinho. Pertinho. E então nós temos, né, as nossas escolas certificadas que sim, que elas aplicam, né, são escolas que escolheram, né, que acreditam na educação respeitosa, e nós temos sim, é possível, é totalmente possível, porque quando a gente fala de respeito, eu acho que as pessoas precisam entender assim, quando você fala de uma educação neurocompatível dentro da escola, não significa que as crianças vão deixar de fazer fila, né, assim, vai... Mas significa que você pode facilitar esse trabalho falando assim, nós vamos procurar o pirata que está, sabe, assim, nós vamos procurar o pirata e todo mundo tem que andar um atrás do outro. Você conseguiu aquele comportamento. Uma vez a minha personal, ela falou que ela dava aula numa escola para crianças e ela falou que ela ficou desesperada quando ela era estagiária, né? E que ela falou assim que ela falava para as crianças fazer pó de chinelo, fazer correr, as crianças não faziam. Mas quando ela falou assim, agora vamos todo mundo correr atrás da baleia que tá, né, e a gente vai nadar dentro da água com os braços abertos, e a criança faz. Então é isso, é você se aproximar do mundo infantil. Então, por exemplo, quando uma criança não quer entrar na escola, né, uma adaptação escolar, né, a criança não quer entrar na escola. Uma vez uma mãe me falou assim, que a filha dela não queria entrar de jeito nenhum na escola, ela viu uma postagem minha para fazer isso, para facilitar através da brincadeira, e ela falou que ela andava com um cachorro imaginário, chegava na escola assim, tô levando o meu cachorro. Daí ela falava assim, filha, agora eu não posso entrar, você leva o cachorro. E a criança pegava o cachorro e ela esquecia, sabe, da ansiedade, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho criança que é muito ansiosa, que não fica de jeito nenhum na escola, e daí eu dou um relógio para ela e falo assim, esse relógio faz o tempo passar mais rápido. Então ela presta atenção naquilo do relógio, ou o beijinho, né, marcar um coração no braço, e marcar um coração no braço da mãe, quando eu sentir vontade eu posso tocar no coração. Então são estratégias que a gente usa nas escolas para facilitar todo esse trabalho. E que a criança vai aprender com muito mais facilidade. Então, por exemplo, as crianças hiperativas, né, que são muito ativas, que elas não conseguem... A criança hiperativa, ela aprende pelo movimento. Então, a gente coloca uma criança que aprende pelo movimento sentada. Então, como que ela vai aprender se ela precisa se movimentar, né? A gente deveria deixar as crianças conversarem, por quê? Porque as crianças aprendem uma com as outras, elas aprendem com a conversa. Mas o modelo tradicional, que é muito antigo e muito rígido, faz com que isso não aconteça. Então, o que a gente faz com essa criança que aprende com o movimento? A gente põe ela num banquinho, por exemplo, e a gente coloca uma cordinha para ela ficar apoiando o pé, né? Uma criança que precisa... Por quê? Porque ela precisa se movimentar, tirar o movimento dela. Então é isso, eu acho que quando a gente aproxima a ciência, o conhecimento que a gente tem no desenvolvimento neural, né? E o desenvolvimento típico, o desenvolvimento atípico da criança, acho que a gente consegue muito mais, então é possível. Deixa eu tirar uma dúvida. Cada vez mais a ciência está evoluindo a ponto de o pessoal descobrir transtornos, síndromes, um monte de coisa, né? Pensando nisso e pensando nesse monte de, criança hiperativa, criança hiperreativa, criança com transtorno, criança que foi abusada, criança que foi um monte de coisa, é complicado a gente chegar numa sala de aula que tem 30 crianças, e a gente tratar todas elas como se fossem iguais. Mas, ao mesmo tempo, não tem como a gente individualizar o atendimento, porque não tem nem escola nesse método, quanto mais individual, né? Sim. Como resolver isso? Tem algum método que dá para resolver? Porque sempre a criança hiperativa vai se ferrar mais que as outras numa sala de aula, mas ela é hiperativa, né? Você tá dando o mesmo tratamento, né? Ou então, sei lá, vamos pegar aqui, talvez criança inclusiva, uma criança que tem uma síndrome ou que tem algum transtorno autista e tal. De certa forma, a gente tem 30 crianças que são totalmente diferentes numa sala de aula e um professor que tenta ensinar da mesma forma como se todas fossem iguais.
Tem alguma coisa que dê para tentar resolver isso? Ou seria um caso de ir para uma aula particular pós-escola? Sabe, porque é difícil, né? E é difícil até para o professor também, né? Como que daria para tentar resolver isso ou minimizar isso de alguma forma? A gente tem as resistências, né, Duda, assim, da própria escola, porque é mais difícil, a gente tem falta de preparo. Obrigada. A gente tem falta de profissional, mas o caminho é nós deixarmos a escola ser para todas, né? A escola deve atender todas as crianças. Então, o que começou a acontecer? Hoje a gente ainda está nessa fase de adaptação. Antes, as crianças eram retiradas, as crianças diferentes, as crianças que desafiavam, as crianças autistas, as crianças atípicas, né? Elas eram retiradas desse mundo. Então, você colocava ela numa escola especial, na classe especial. O que também é meio ruim, não é? É péssimo. Daí veio a lei da inclusão, né? Então, a classe especial, ela foi para dentro da sala de aula, certo? Então, você tinha uma criança lá. Então, você tem, às vezes, uma criança de 10 anos de idade que não lê, que tem deficiência intelectual, de repente, leve, né? E ela não lê. E daí, você tem um outro grupo de crianças que lê, ou uma criança disléxica, né, que não lê. E as outras crianças são leitoras. Então, como que a gente vai fazer com que essa criança fique? Não tem como não fazer individualizando. A gente precisa individualizar. O caminho é, sim, individualizar. A gente vai fazer a adaptação curricular. Então, por quê? Porque antes você ficava reprovando essa criança. Daí você tinha uma criança de 10 anos junto com crianças de 6, 7 anos, onde as crianças de 6, 7 anos já estavam mais rápidas e essa criança ainda ficava para trás. Então, a gente descobriu isso, que não adianta você ficar reprovando. E às vezes as pessoas falam, mas reprovar as crianças que não são reprovadas, porque hoje não pode reprovar, tal. Mas será que reprovar realmente faz a criança aprender ou faz ela só se sentir mal, né? Por ela não saber e não conseguir. Então, hoje a gente lida com isso das crianças terem dificuldades. Então, a gente individualiza, assim a gente faz com que esse conteúdo seja assimilado assim. O problema que a gente tem hoje é que as professoras e as escolas, elas não estão preparadas para receber essas crianças e essas crianças foram recebidas. Então, o que a gente vê muito? Uma criança que fica lá parada sem fazer nada. Por quê? Porque não existe um conteúdo adaptado para ela. Então, hoje mais essas crianças foram jogadas. Leva com a barriga. Elas foram jogadas no sistema escolar. Claro que isso não acontece tanto na escola particular, né? Mas isso vai acontecer com muita frequência na escola pública, por isso que a gente precisa, sim, de assistente, de pessoas que assistam essa criança. Eu já vi, por exemplo, assim, criança surda muda, né, assim, criança que é deficiente auditiva, que ela não tinha alguém para fazer, e não tinha alguém para fazer a Libras com ela, né? Nossa. E ela ficava dentro da sala de aula. Caramba. Então, porque ela foi só jogada dentro dessa sala, né? Não foi. Então, assim, uma das estruturas é também a criança ter o suporte no outro período, né? Isso é uma das coisas da educação inclusiva. Então, ela vai ter, porque ela precisa de uma demanda maior que as outras crianças para fazer acompanhamento. Mas hoje, o currículo adaptado é a melhor coisa, porque é aquilo que você estava falando. Talvez uma criança aprender a ler, escrever, fazer conta, já está ótimo pra gente. Uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem muito severa, tá ótimo pra gente. Mas ruim se ela ficar todos esses anos na escola e nem isso ela aprender. Então a gente vai focar que ela aprenda isso e talvez a gente vai fazer vai exigir menos na geografia, exigir menos, mas ela vai participar, ela tem que participar. Então hoje a gente está indo num processo de adaptação. Essas crianças foram colocadas, mas não existe estrutura para elas. Mas você concorda comigo que se elas não fossem colocadas, daí sim que a gente não ia ter uma estrutura também, porque assim, se a criança não vai pra lá, isso nunca vai acontecer, não vai acontecer assim, é igual a coisa do ser pai e ser mãe, você pode ler antes, pode se preparar, mas é só mesmo no dia a dia que você vai saber o que é ser pai e mãe, né? E isso também aconteceu com as escolas, hoje elas estão nesse processo, então o caminho sim é a inclusão, mas a inclusão adaptada, né, para cada criança. E aí uma pergunta que você estava falando me surgiu. Você, com o método, vai ter uma tendência a dar mais liberdade para a criança, não colocar limite. Fase que a criança vai começar a ir para a escola. É complicado. Tipo eu não tinha votado nenhuma de como lidar com isso, né? Porque tem pai que amolece também, né? Vê o filho chorando, não, vem para casa, eu não precisa ficar aí não, né? Como lidar
com esse momento em que a criança tem que ir para a escola, até por lei, né, hoje, né? Acho Sim, que é claro. obrigatório, né? E a criança não quer, chora, quer ficar com a mãe. Como fazer essa adaptação escolar? A questão do limite, né, eu acho que a gente pode substituir por organização, previsibilidade, rotina, estrutura. Então, uma criança, ela precisa disso, ela precisa saber o que esperar, saber, porque nós somos animais previsíveis, né, nós gostamos de previsibilidade, nós gostamos de saber o que vai acontecer depois. Então, uma criança que chega na escola e não quer ir, eu nunca vi na prática esses pais que, sabe, então eu vou levar embora. O que acontece é que existe tanto sofrimento de algumas crianças em si, que elas não vão conseguir ficar mesmo, e daí a gente vai fazer uma avaliação. Então, toda criança que tem muita dificuldade, ela precisa de uma avaliação e de uma carta de um profissional falando, olha, essa criança precisa de uma adaptação. Nas nossas escolas neurocompatíveis, todas as crianças recebem uma adaptação neurocompatível, gradativa, respeitosa, mas a gente enxerga os que precisam mais, porque tem criança que dá tchau no primeiro dia e entra. Já tá sorrindo, né? E daí adora. Uhum. Nossa, tem criança que adora a escola, né? E tem criança que não, tem criança que tem 6 meses de adaptação, daí começa o outro ano, é mais 6 meses, né? A adaptação tem a ver com a mãe ficar junto na escola? Isso. Isso. Na adaptação gradativa a gente faz isso. A mãe ela fica na escola, pode ficar próxima da criança, depois ela vai se afastando, fica ali no pátio, depois ela vai se afastando. Vai cortando até que uma hora essa criança consegue. Em casos muito severos, né, a gente permanece com essa pessoa às vezes mais tempo, mas normalmente em 2, 3 semanas essa criança já adapta, assim. Boa.